o INSS, e tem muita gente aflita, né, e nem poderia ser diferente, com a demora excessiva para atendimento, para solicitação, resposta de benefícios pedidos, e ontem o governo deu uma resposta. São 7 mil militares da reserva que terão um acréscimo de 30% na remuneração. Eles são contratados até o final do ano. A participação é voluntária, não é uma convocação, evidentemente, e a ideia é que eles atendam diretamente a população, como nos explica o secretário especial de Previdência, Rogério Marinho. Nós estamos publicando até o final dessa semana um decreto que vai permitir a contratação de forma temporária de até 7 mil militares da reserva. A ideia é que esses militares eles possam ingressar no atendimento, nos postos de atendimento, para permitir que os profissionais, que os funcionários do INSS nos ajudem na análise dos documentos. Bom, e no atendimento aos segurados, então, estarão os militares. Quando os militares assumirem, os servidores que hoje atendem a população serão remanejados para analisar a documentação que chega ao INSS. Só com esse movimento se espera a volta de cerca de 1.000 funcionários, com a chegada dos militares e outros 1.514 que hoje estão afastados das atividades e vão passar por uma perícia, ou seja, vão fazer perícia nos funcionários do INSS que estão afastados. Servidores do INSS também podem ou não podem mais ser cedidos para outros órgãos. O presidente do INSS, Renato Vieira, afirma que esse pente fino para identificar fraudes também foi intensificado. Existem fraudes bastante conhecidas de adulteração no momento da prova de vida. Uma outra pessoa, um dublê, se passa pela prova de vida. Então, mesmo a prova de vida também é sujeita a algum tipo de falha. Então, veja, do pente fino do INSS em 2019, 52% dos casos foram identificados com pagamento após o óbito. Bom, essas medidas anunciadas vão custar em torno de 14 milhões e meio de reais por mês aos cofres públicos. E aqui eu faço uma pergunta singela. Melhor do que contratar os militares que vão precisar de 2 meses, e não é por serem militares, poderiam ser ex-jogadores de futebol, ex-tenistas, qualquer coisa, né? O problema não é ser ex-militar, o problema é precisar de 2 meses para ser treinado num espaço de curto tão tempo e numa emergência. Se a gente tivesse espaço de tempo tão curto. Exatamente. Espaço de curto tão tempo, você falou. Exatamente. Se a gente mas tem acho à disposição... que é por causa da remuneração, não é, Rafael? Porque daí dá dá para pagar 30%. Sim, mas não dá para contratar um servidor do INSS aposentado? Não sei. Alguém que já tem uma familiaridade com o sistema? Mas será que pode pagar 30% só para ele? Eu tenho dúvidas em relação a isso. Acho que os militares têm uma condição... Você vai ter de treinar o militar, demanda um tempo, né? É verdade. O cara do INSS já podia chegar hoje até. Mas eu acho que o que pegou aí foi a questão do bolso. O governo não tinha recurso para fazer essa contratação. A saída foi, como os militares têm aquela história, né, de até quando estão na inatividade podem ser chamados... Mas eles não estão sendo convocados, né? É voluntária a participação. Aí mas a remuneração eu acho que pode ser proporcional. Em relação a outros trabalhadores, isso. Em relação a outros trabalhadores, você não pode pagar só 30% acima da aposentadoria. Acho que por isso que é a escolha dos militares para esse serviço. Mas a ideia do Rafael faz todo sentido, né? Se está chamando gente de fora extraordinariamente, por que não funcionários aposentados, né, do INSS? Eles pelo menos saberiam o que fazer, estariam já familiarizados com o tema, né? Ainda que o histórico não recomende, né, o histórico de... como é que eu diria, da dedicação desses funcionários do INSS à causa, né? Porque, olha, é uma tristeza, né? As queixas sobre funcionários mal-humorados, funcionários que tratam mal os velhinhos, essas coisas todas fazem parte da história do relacionamento da Previdência com o povo brasileiro, né? Mas, enfim, apesar disso, se a pessoa se apresenta voluntariamente para participar do trabalho, já pressupõe ali uma certa boa vontade, né, em pelo menos ajudar a resolver o problema. O problema é o regime de contratação. Aí eu acredito que os militares têm uma... Acredito não, a gente sabe, né? Isso foi debatido durante a reforma da Previdência. Eles têm uma condição específica, né? E os outros trabalhadores, servidores e aqueles que são regidos pela CLT, eles têm algumas proteções aí da lei e não seria possível contratá-los apenas pagando 30%
da remuneração de um funcionário normal. Acho que não haveria uma saída jurídica para isso. Por isso, foram atrás, então, dos militares da reserva. Vamos ver quantos deles vão, né, se disponibilizar para esse tipo de serviço, para receber uma quantia a mais na, entre aspas, aposentadoria, uma vez que militar não tem aposentadoria, para ajudar. Agora, o prazo é elástico, né? Setembro, é isso que o governo pretende. O secretário, eu confesso que eu fiquei surpreso, porque o secretário Rogério Marinho, sempre muito solícito, isso é preciso, né? Durante esse processo de reforma da Previdência, a gente ligava, ou ele vinha aqui, nos atendia, sempre pronto para responder qualquer coisa. Mas, ele, em uma das visitas, veio aqui e passou, é claro, ele é governo, está no papel dele, mas passou horas falando sobre, nesse balanço de fim de ano aqui, falando sobre a digitalização dos serviços da Secretaria de Emprego e Previdência. E aí, de repente, o ano vira, você tem 2 milhões de pessoas na fila, nós voltamos aos anos 90. Eu ia falar exatamente isso. Política pública, né, de novo. Nada como você ter uma boa ideia com uma péssima execução. A ideia de digitalização, ela é ótima. Ela tem redução de custo, ela tem agilização de processo, desde que o software da digitalização esteja preparado para receber a quantidade de pedidos maior do que a média, tem sempre que ter uma folga, e esteja preparado também para acatar e calcular e dar resposta ao cidadão já de acordo com as novas regras. O que o governo não fez ainda, e se fez ainda não apresentou, e eu acho que seria importante, secretário Rogério Marinho, que o senhor faça isso, é apresentar o diagnóstico da falha. Por que falhou? E outra, por que o governo não pensou, o governo calculou errado? Eu acho que essa resposta para o cidadão, o governo deve, porque aquele cidadão, esses quase 2 milhões de brasileiros que estão à espera dessa resposta, vão ter que esperar ainda mais para o voluntário aparecer, para ele aceitar, para ele ser treinado, para ele começar a ser atendido. Então, nós já entendemos o problema. O que a gente não entendeu ainda é por que isso aconteceu. Ontem a gente falou disso aqui. Nós passamos o ano passado inteiro discutindo reforma da Previdência. Quer dizer, minimamente já haveria ali um arcabouço suficiente para o governo se preparar para essa demanda. O aumento do pedido de aposentadorias em função da reforma da Previdência, ele acontece desde 2016, quando Michel Temer apresentou sua proposta. Então, também não é uma novidade, nem foi uma novidade em 2019. Em 2019 teve mais, porque daí o povo caiu na real mesmo que a Previdência ia passar. Tudo bem também, mas não foi um processo novo. Já vinha acontecendo desde 2016. Então, a sociedade, especialmente esses 2 milhões de pessoas, eles merecem uma explicação do governo, e o secretário Rogério Marinho já fez isso em outras etapas, de dizer, erramos aqui, deveríamos ter feito isso. Isso é avaliação de política pública. Isso é olhar e dizer assim, nós fizemos aqui errado, nós vamos fazer agora certo. Né? Essa explicação o governo deve à sociedade.